Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições. E hoje eu quero explicar para vocês qual a finalidade última do tratamento homeopático, tá? Quando eu falo tratamento homeopático, eu estou me referindo especificamente, tá? Aquilo que a gente falou naquele outro vídeo, né? Que é o tratamento homeopático individualizado. É aquele tratamento, né, global que a gente trata você como um todo, tá? Com a intenção de tratar toda a sua saúde de uma vez só, tratar todas as suas predisposições e sensibilidades, tá? Então, aquele tratamento tradicional da homeopatia, tá bom? Então, quando eu também falo de finalidade última, né, o que eu quero dizer com isso? Quando eu uso esse termo, eu quero colocar que existe uma finalidade, existe uma intenção, né, um objetivo que está acima dos demais, né? Que está, não sei se eu poderia dizer que está acima, mas que é a nossa principal visão, que é como se fosse a nossa coluna vertebral do tratamento, tá? E o que é isso? Então, quando a gente faz um tratamento homeopático individualizado, né, para a pessoa que está doente, de fato, né, a, a gente vai abordar toda a história patológica, todas as questões, todas as predisposições e também as queixas principais que essa pessoa traz para a gente. Então, a gente vai focar, sim, toda a sintomatologia, todas as questões principais que ela vai trazer. Eu tenho, o que mais me incomoda é uma rinite, o que mais me incomoda é uma neuropatia, o que mais me incomoda é uma gastrite, é um tumor, por aí vai, né? Então, a gente sempre foca, sim, naquilo que é a queixa principal do paciente e todas as suas modalidades, todas as suas características, mas também nas características de outros problemas que o paciente já teve, nas características morfológicas, de temperamento, de natureza, de disposição do paciente, tá? Por isso que ele é um tratamento global, tá? Então, como finalidade última, a gente tem sempre a melhora geral da saúde do paciente, tá? Em termos homeopáticos, o que isso quer dizer na prática, né? No tratamento homeopático desse modo, a gente não quer que esse paciente mais para frente evolua para doenças mais graves. A gente não quer que essa doença geral dele evolua para órgãos mais sérios, para locais mais importantes do seu organismo. Na homeopatia, a gente usa o termo órgãos mais nobres, tá? Então, a gente não quer que a doença do paciente evolua e vá para outros cantos que são lugares piores, né? Ou seja, a gente não quer que essa doença geral se torne pior. Poxa, Léo, mas a gente está tratando o paciente. Como que essa doença vai se tornar pior? A gente não vai conseguir curar essa doença? Pode ser que não. Pode ser que ao invés de curar, a gente suprima essa doença, tá? Que é o que é feito com a boa parte dos tratamentos alopáticos e outros também, tá? E muitas vezes também com tratamento homeopático feito de modo incorreto, tá? Isso acontece muito, aliás. Então, existe sim a possibilidade da gente tornar a saúde geral do paciente pior, tá? Isso é uma possibilidade e que acontece bastante. Isso acontece quando a gente não trata o paciente como um todo, não trata ele globalmente, tá? Como eu falei, que é a busca desse tratamento individualizado da homeopatia, tá? Sendo assim, é claro que a gente tem a intenção de que você melhore do problema ali da sua queixa principal, dos seus sintomas principais que você tá trazendo para a gente. Só que eu não posso pegar isso e tornar como a finalidade última do tratamento, porque senão, quando eu faço isso, eu posso tomar ferramentas das mais variadas para simplesmente abafar esses sintomas, que vão, consequentemente, somente abafar esses sintomas, ou seja, suprimi-los, e não
transformar a sua saúde, não curar a doença geral que você tem. Nosso pensamento é assim porque a gente entende que, na verdade, não existem doenças no paciente. Não é que o paciente tem uma doença aqui, que é a gastrite, uma outra doença ali, que é a neuropatia, uma outra doença aqui, que é a depressão, a ansiedade. Não. Isso não é um olhar homeopático. O olhar homeopático para a saúde, para a doença, é de que existe uma doença única. Tá? Existe só uma doença. E ela se apresenta de certas formas mediante, né, o que está acontecendo com a saúde do doente. Então é por isso que a gente fala que a gente não trata doenças, a gente trata doentes. Isso faz sentido, porque é realmente isso. A gente não quer tratar só aquela doença sua que você está apresentando para a gente, só aquele conjunto de sintomas que você está apresentando para a gente, que tem um nome, que tem um diagnóstico de gastrite, por exemplo. A gente quer tratar você como um todo, que a gente enxerga que, na verdade, o problema é que existe um desbalanço, um desequilíbrio seu. E que se isso está se expressando agora como uma gastrite, isso já se expressou como outros problemas anteriores e no futuro pode se expressar como algo ainda pior. Tá? Se essa gastrite for suprimida, maltratada ou né, aí abordada de uma forma incorreta, tá? Com um tratamento incorreto. Então, como a visão do homeopata é essa, então o tratamento tem que ser dirigido segundo essa visão. Essa é a coluna vertebral do tratamento homeopático individualizado. Ah, Léo, então quer dizer que eu vou ficar tomando remédio e dane-se lá o problema que eu trouxe para você? Óbvio que não. Na verdade, alguns dos sinais que a gente toma para saber se de fato a gente está transformando, melhorando, né, a saúde geral do paciente, é exatamente a melhora dos sintomas que são mais graves, ou seja, que estão incomodando mais o paciente, exatamente por serem mais graves. Às vezes até acontece alguns casos onde melhora muito uma questão que o paciente nem tomava como tão grave, mas que se a gente vai olhar de fato, aquele ponto era realmente mais grave do que aquilo que estava chamando mais a atenção do paciente. Tá? E claro que quando a gente faz esse tratamento, como eu já expliquei também em outros vídeos, a gente consegue obter resultados e melhoras de todas as coisas ao mesmo tempo. E se essas coisas não melhoram ao mesmo tempo, elas vão melhorando no decorrer do tratamento, conforme a necessidade que elas precisam ser melhoradas. E aqui a gente tem uma série de ferramentas para realmente identificar e avaliar se esse paciente está indo em direção a uma melhora geral da saúde ou numa piora geral da saúde, que a gente chama de supressão. Tá? Dois autores importantíssimos, né, contemporâneos, que abordam muito, estudaram muito e ajudaram a construir muito esse pensamento homeopático em cima disso, e métodos de avaliação também, é o Dr. Prafull Vijayakar, tá? Que é lá da Índia, é um médico indiano, e o Dr. George Vitoukas, né? Que é um grego, que também estudou na Índia, tá? Teve toda a sua formação ali mais na Índia mesmo, mas que hoje tá lá, reside na Grécia, ainda é vivo. Tá? O Dr. Prafull faleceu, se eu não me engano, em 2021, acho que foi isso, tá? Mas o Vitoukas ainda é vivo. Esses dois são autores muito importantes para a gente conseguir ferramentas, tá? Para avaliar essas questões que eu falei para vocês, porque isso de fato é a homeopatia, assim, é o suprassumo da homeopatia. Tá? É realmente a intenção principal, central do tratamento homeopático, tá bom? É fazer com que você não tenha problemas mais sérios depois do tratamento. Porque aí é quando a gente fica triste. A gente trata o paciente, mas depois ele fala, pô, ó, desenvolvi um câncer. Isso daí mostra pra gente que talvez o tratamento que a gente fez não foi muito eficaz, não foi muito adequado para realmente melhorar a saúde geral do paciente e combater essa doença geral que ele tinha. Tá
bom? Então, ficam minhas recomendações desses dois autores, porém, pessoal, isso é algo que sempre foi feito na homeopatia, tá? Desde a sua fundação, com o Dr. Hahnemann, e também com os trabalhos dos seus alunos, né? O Dr. Hering, por exemplo, que trouxe para a gente a lei de cura, né, que a gente tem na homeopatia, e que basicamente o que esses autores contemporâneos fizeram foi uma atualização, né, um upgrade dessa lei de cura do Dr. Henning, tá bom? Que é um aluno do Dr. Hahnemann. Então, isso não é algo novo, tá? Mas é algo que foi aperfeiçoado, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí por ter assistido. Deixa aí a sua avaliação, compartilhe o vídeo com seus colegas. Até mais, um bom dia aí para vocês. Tchau, tchau.